Devocional começando. Os 5 passos para obedecer o Senhor e viver no centro da vontade de Deus. Fique aqui comigo se você quiser entender como que funciona a obediência e viver o centro da vontade do Senhor na sua vida. Vou esperar as meninas do ao vivo entrarem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, como vocês estão? Bom dia. Como é que foi a semana aí, gente? Tudo bem? Quem participou do devocional essa semana lá no grupo? Vai ficar gravada hoje? Gabi, eu estou colocando no YouTube, tá? A da semana passada, que foi maravilhosa, sobre honra, tá lá no YouTube. Você viu? Deixa eu mandar aqui no grupo das meninas. Vamos lá? Hoje, o tema de hoje é o tema que está na semana do nosso devocional, obediência. E a gente veio estudando no devocional durante toda essa semana, esses 4 dias, sobre obediência, o que é obedecer a Deus, como ouvir a voz de Deus, o que Deus nos pede, que já está na palavra. E hoje a gente vai fazer o fechamento aqui. Então eu vou fazer com vocês, trazer para vocês 5 passos que nós temos que ter ciência em mente para obedecer ao Senhor e viver no centro da vontade dele. Amém? Quem aí quer viver no centro da vontade de Deus? Oi, Eliana, bom dia. Que bom que você veio, amor. Vamos encaminhando essa live. Eu tenho certeza que você tem amigas, pessoas que você sabe que precisam muito ouvir uma palavra de Deus, que precisam muito estar mais próximas do Senhor. Então já encaminha essa live para essa pessoa, para essa mulher. Pode ser? Eu estou pensando em fazer um jogo aqui com vocês. Se a nossa live atingir, deixa eu pensar, quantas pessoas? 40 pessoas ou 30 pessoas? A gente libera um resumo para vocês com os tópicos da live para vocês estudarem. Tópicos, versículos. O que vocês acham? 40 pessoas. Se a live atingir 40 pessoas, eu vou liberar para vocês o resumo. Que o resumo, gente, dá um trabalhão para fazer, tá? A gente tem que fazer bonitinho, diagramar. Então, assim, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Pode ser? Vocês encaminham, vai compartilhando com pessoas. Der 40 aqui, a gente prepara um resumo para enviar. Pode ser? Combinado? Temos um trato? Vamos lá, então. Bom dia, meninas. Vamos começar? Vamos orar pra gente começar? Fechem seus olhos, coloquem a mão no coração, vamos orar. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, pois o Senhor é bom. Santo é o seu nome. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas. Obrigada, Deus, por mais essa semana maravilhosa. Obrigada, Senhor, por esse início de mês, por esse novo mês que tem se aberto. Eu tenho certeza que o Senhor abrirá portas onde não existem portas, que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo aquilo que nós imaginamos e pensamos, Pai, pois o Senhor é o nosso Deus maravilhoso. Essa manhã, dia 1º de novembro, eu quero te apresentar a vida de todas essas mulheres que estão aqui assistindo agora
essa live, esse devocional, ouvindo a palavra do Senhor, buscando ser mais Maria do que Marta, querendo ouvir mais de Ti, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor deseja pela vida dela, que o Senhor deseja adentrar no coração dela, na mente, na casa, na família, no negócio. E que essa mulher aqui hoje possa ser abençoada pelo Senhor e cheia do Teu Espírito Santo. Declaro em nome de Jesus que esse mês de novembro será o melhor mês da vida de todas essas pessoas que estão aqui agora, Pai. Sim, Deus, que será um mês, Pai, de transformação, de renovo, de vinho novo do Senhor. Que ela vai prosperar, Pai, em todas as áreas da vida. Que ela vai, Pai, ser transformada para que ela possa viver e comer o melhor dessa terra. Que ela vai ouvir esse mês a sua voz de forma audível e seguir e viver segundo as tuas palavras, segundo as tuas orientações, aquilo que o Senhor nos pede. Declaro em nome de Jesus que a casa dessa mulher é abençoada, que os negócios dessa mulher são abençoados, que aonde ela colocar a mão dela, os pés dela, o Senhor estará com ela, que ela é como uma árvore, Pai, plantada ao ribeiro de águas e que dá fruto no tempo devido. Declaro que ela terá o melhor novembro de toda a vida dela, Deus. Não só em vendas extraordinárias, mas na paz que excede todo o entendimento. Que ela vai viver, Pai, dias gloriosos na Tua presença. Que ela vai entender a verdadeira prosperidade do Senhor. Que ela vai viver a harmonia na casa dela. Que ela vai viver a alegria na casa dela. Que ela vai ter o desfrute, Pai, das coisas do Senhor. Que ela vai viver o verdadeiro reino do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, Deus, que ela viva, Pai, como que ela seja, Deus, a vida dela seja, Pai, o reflexo da graça e da glória do Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus, amém, amém e amém. É isso, queridas, que esse mês a vida de vocês represente a graça de Deus. Amém? Vamos lá? Vamos começar com palavra? Hoje é 31. Então, amigo, eu já tô orando pra amanhã, tá? Hoje é 31, gente. Eu não lembrava que esse mês tinha 31, não. Falei, mas você não sabe também não, né, amor? Mas eu comentei com você. Não, acabei de falar com você, amor. Hoje é dia 1º de novembro. E você, 1º de novembro. Eu falei que não. Tá bom, então. Gente, hoje é 31, então eu já orei pra amanhã, tá? Ai, Jesus. Que bênção, então dá pra bater meta. Se hoje é 31, então ainda dá tempo de bater meta, né, Eliana? Maravilha. Então eu declaro que vocês vão bater a meta de vocês pela graça de Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu já tô, gente, em amanhã, já tô fazendo reunião de amanhã, no dia de hoje, meu Jesus. Marta, socorro. Vamos lá, Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, vou te dar o versículo agora. Versículo 3. Começa no 3. Vamos lá? Amém? Gente, se bater 40 pessoas eu libero o resumo. Tenho muita palavra aqui hoje. E aí vocês têm que estar com caneta na mão se vocês não forem pegar o resumo, tá? Caneta na mão para vocês anotarem. Anotem as referências bíblicas para vocês estudarem depois. Muita gente, eu não sei o que eu leio na Bíblia, eu não sei o que eu estudo na Bíblia. No devocional diário que eu mando lá no WhatsApp, eu sempre mando um estudo embaixo. Eu sempre coloco, olha, para você ver isso aqui que eu tô te falando, leia em tal lugar que tá escrito lá. Então, uma maneira de você estudar é assim também, é você estudar coisas específicas. Às vezes você tem dificuldade, apesar de que eu aconselho muito que você leia evangelhos inteiros, sempre. Leia evangelho, gente, evangelho é maravilhoso. Vai lendo Mateus,
Marcos, Lucas, João, depois mudar a ordem, entendendo o que Jesus nos trouxe. Se você... É difícil, se a gente souber o que Jesus pediu para que a gente fizesse, pronto, sabe? É o que você precisa saber, entendeu? Basicamente, tá bom? É ser Maria, deitar ali nos pés do Senhor e escutar Ele falar. Como que eu escuto Jesus falar? Lendo a palavra. É a mesma coisa, é como se ele tivesse, vamos supor assim, ó, tem gente que quer ouvir a palavra de Deus, orar, ai Deus, por favor, fala comigo, e acha que Deus vai descer e vai falar no seu ouvido. Ele pode fazer isso? Pode, ele pode fazer o que ele quiser. Mas pensa que ele deixou uma carta para você. Ele deixou uma carta para você, por que você não pode ler a carta? Não é muito mais fácil você escutá-lo, se você lê a carta que ele deixou? Então, a carta que ele deixou está no Evangelho, tá? Então, leia Evangelho. Mateus, capítulo 13. Eu quero trazer para vocês aqui essa parábola do semeador. Quem conhece a parábola do semeador? Para a gente dar o ponto de partida aqui nessa live de hoje sobre obediência, tá bom? A nossa live é sobre obediência. Inclusive, vou até mudar esse... Deixa eu mudar isso aqui que tá escrito no título. Pro pessoal que... Aqui, ó. Pronto. Amém? Todo mundo foi? Mateus 5,13. Ó, Mateus 13, começando do 3. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que um semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves, e as aves devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se. E porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Aí, 18. Ele explica a parábola. Então aqui, no 13, do 3 até o fechamento aqui no 9, ele faz a parábola do semeador. A parábola do semeador, a primeira é: as sementes caem no caminho, as aves vêm e devoram. A segunda é: cai em um lugar pedregoso, não tem muita terra, brota, mas o sol vem e queima, porque não tem raiz. A terceira é: cai entre espinhos, e os espinhos sufocam. E a quarta é a boa terra, onde ela dá fruto. E aí Jesus vem e explica o que ele quis dizer nessa parábola, a partir do 18, 13, 18. Escutai-vos, portanto, a parábola do semeador. Pega aí. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Olha isso, gente. Então, aquele primeiro que a semente caiu no caminho e nem brotou, é quando a pessoa não compreende a palavra. Então, a palavra vem, ele ouviu, ele não compreende, também nem se esforça para compreender. Vem o perverso, o mal, e afasta o que foi semeado. Então, acontece nada, a pessoa só ouve. Eu já fui essa pessoa na minha vida. Eu escutava, não acontecia nada. Você também já foi assim? Segundo, mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo.
apenas dura um tempo. Pois quando vem a tribulação, quando vem o quê? A tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. Esse segundo daqui, ele é aquele empolgado. É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, ela se empolga, ela fala uau, ela tá lá, ela vai na igreja, ela vai no culto, ela fala uau, uau, é ótimo, né? Uau é um linguajar muito de crente. Uau, ele fica lá gritando uau. Só que ela recebe com alegria, ela acha aquilo incrível, mas como ela não tem profundidade, como ela não tem raiz, e aqui eu vou te dar a minha interpretação, como ela não tem mudança de caráter e mudança de comportamento, não dura, entendeu? Ele não passa do uau, porque não tem mudança de caráter, não tem mudança de comportamento, não tem mente de Cristo, só tem empolgação. Pegou? Só tem empolgação. E aí a gente continua. O 21, Jesus fala, pois quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, a pessoa se esmorece. Então, vem a tribulação, a pessoa começa a passar por um problema, então não é mais aquela... Sabe aquela pessoa que gosta muito de pegar as coisas da Bíblia que são boas pra ela? Aí ela aplica na vida dela quando é bom pra ela. Mas quando é ruim ela não quer? Então, esse tipo de pessoa, tá? Então é a pessoa que não quer ser moldada por Deus, ela não quer ser disciplinada por Deus, ela não quer a mudança que Deus nos pede, ela quer só viver a parte boa da palavra de Deus, que pra ela é algo, por exemplo, eu sou imagem e semelhança de Deus, aquela galera que, Deus é bom, Deus é amoroso e faz o que quer, entendeu? Na hora de fazer um jejum não dá, na hora de vencer uma tribulação não dá, entendeu? É isso. Amém até aqui, gente? Vocês estão pegando? Continuando. 22. E também o que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pega esse. 22, Mateus 13, 22. O que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas as coisas desse mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e a pessoa é infrutífera. Eu acredito que muita gente aqui hoje está nesse lugar. E eu vou confessar pra vocês que esse daqui é o lugar em que eu tenho que tomar muito cuidado. Aqui é onde as Martas se localizam. Por quê? Porque nós temos a tendência de estarmos o tempo todo preocupada com as coisas desse mundo. Então a gente está preocupada com o boleto para pagar, a gente está preocupada com a venda que tem que fazer, a gente está preocupada com a casa que tem que limpar, a gente está preocupada com o filho que não fez o dever de casa, eu ainda não tenho, mas vocês têm. Eu estou preocupada com muitas coisas. O que Jesus falou para Marta? Marta, você se preocupa com muitas coisas. Porém, uma delas é a mais importante. E Maria escolheu a melhor parte. Então a gente ouve, a gente escuta a palavra. Muitas aqui têm muito conhecimento da palavra de Deus, né? A gente está aqui todo dia, lê, estuda, vai aos cultos, vai à igreja, tem fé. Tem fé. Verdadeiramente amamos Jesus, não é verdade? Mas e o fruto? E o fruto? O fruto ele está sufocado pelo espinho. É como se a nossa árvore, pensa que a palavra de Deus vai dizer em Salmo 1 que nós somos árvores plantadas ao ribeiro de águas fluidas. Pensa que nós somos uma árvore, só que tem espinhos em volta. Quando eu falo disso, eu lembro muito daquela... Tem um negócio, gente, que minha avó fala, é uma trepadeira? Que vai na árvore e vai sufocando a árvore, amor. Como é que chama aquilo? Trepadeira? Minha avó xinga a tela em casa, quer botar fogo naquele negócio, porque lá na roça, né, no sítio. Porque ela sufoca a árvore. Quem já viu isso?
é um matão, é um mato, assim, ele vai crescendo em volta da árvore e vai matando a árvore. Alastrando. A árvore é linda, mas aquele negócio vai alastrando em volta da árvore e a árvore não cresce mais, ela... Erva daninha. Oi, Vaninha, você tá bem, meu amor? E a sua perna? A árvore não cresce mais, ela vai ficando infrutífera, não dá fruto, ela vai ficando impedida de crescer. É isso que Jesus está falando aqui. E o que são os espinhos no tempo de hoje para nós? Os espinhos são a nossa vida cotidiana, né? Os afazeres, as preocupações. E tem tanto espinho, né, gente? Tem tanto espinho que não deixam de ser importantes. Não tem como eu falar para vocês, olha, vocês vão ser só Marias e não vão ser Martas. Não tem como. Só que eu acho que a gente tem que trabalhar muito o equilíbrio e a priorização. Quando eu tava orando aqui, antes orando errado, achando que era dia 1º, que eu falei que a vida de vocês em novembro represente a graça de Deus, represente o reino de Deus, né, instalado nessa terra, é que a gente consiga viver, que a gente possa viver de uma forma mais leve, que a gente possa colocar prioridades na nossa vida, que a gente possa estar mais confiante verdadeiramente em Jesus e menos ativista e menos pesada e menos sufocada pelos espinhos. Entende? Menos sufocada pelo espinho, porque esse espinho está te impedindo de frutificar. A gente está pegando a condição da vida terrena, né, das contas, do aluguel, do não sei o quê, até mesmo do crescimento dos nossos negócios e colocando isso como se fosse a única coisa que importa nas nossas vidas. E hora nenhuma Deus falou que não quer a minha prosperidade, a sua prosperidade, amém? Muito pelo contrário, eu creio completamente que o maior interessado na prosperidade de um filho é Deus. Ou você acha que Deus quer ver os filhos dele mendigando, enquanto o ímpio tá lá ganhando rios de dinheiro? Eu não acho. Eu acho que Deus, ele tem total interesse em ver os filhos dele prosperarem muito. Até porque, dessa forma, nós podemos refletir também a graça de Deus. Agora, mais do que isso, e mais bonito do que isso, é um filho de Deus que é verdadeiramente, dá frutos ali verdadeiramente para Jesus e que também é próspero financeiramente, que também é próspero na casa dele. Isso é representar a glória de Deus. Então eu dou frutos para a obra do Senhor, eu dou frutos para Jesus e também sou próspera. Faz sentido? Não adianta eu ler a palavra, gente, não viver a palavra. Eu tenho que ser coerente. E aí termina assim: mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto. E um produz 100 vezes, o outro 60 vezes e o outro 30 vezes. Eu até eu coloquei um eu aqui, ó, quando eu li isso aqui. Amém, né? Que é o que eu quero, desejo, não quer dizer que é profético, tá? Lembra da declaração. Então, olha que importância tem a gente ler e a gente ser bem sincero e honesto com nós mesmos. Aonde pode ser que eu caia? Nossa, pode ser que eu caia aqui. Então eu vou tomar cuidado. Se eu olho para isso aqui e falo, nossa, eu tenho a tendência em Martinha e os espinhos, né, impedirem que eu dê frutos para o Senhor, então eu vou fazer diferente. Quem é que decide esse mês fazer diferente de novembro, que começa amanhã? Eu vou fazer diferente a partir de amanhã. Ao invés de eu ficar tão preocupada, tão entorpecida nas coisas, nos espinhos e na rotina e no dia a dia, eu vou me propor a viver mais a palavra de Deus. Não só ler a palavra de Deus, mas viver mais a palavra de Deus. Viver. E aí, agora eu vou entrar para os 5 passos depois dessa introdução. Até aqui, amém? Todo mundo bem? Todo mundo entendendo? Tá confuso? A gente acabou de ler a parábola do semeador para introduzir o que Jesus espera de nós. Ele espera frutos. Não é isso que está escrito aqui? Então ele quer que a gente ouça a palavra
entenda a palavra e dê frutos. Sim ou não? E aí, vou pro passo número 1. Passo número 1. Amém? Gente, compartilha aí. Será que o povo tá dormindo? Semana passada tinha mais gente nessa live, hein? Tô achando que o povo tá dormindo. Passo número 1, anota aí. Base de solo fértil. Obedeça com coração limpo. Escreve aí bem grande no seu caderno. Coração limpo. Vocês já repararam? Eu tenho certeza que vocês já repararam isso. Que quando você faz, por exemplo, quando você tá culpado, você sente culpa no seu coração, quando você faz algo que você sabe que foi contrário ao que Deus pede, às vezes você briga com uma pessoa, briga com o marido, às vezes você xinga uma pessoa, fala mal de alguém, percebe que você cometeu um pecado, seu coração fica endurecido porque você se sente culpada e parece que aquilo te afasta de Deus, você sente que você tá afastada. É a vergonha, né? A vergonha do jardim. A vergonha do jardim do Éden. Já sentiram isso? É muito comum. Isso é um coração fechado, um coração sujo. É um coração que não perdoa, é um coração que grita, é um coração que briga, é um coração ferido. Mateus 5,8 vai dizer: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Gente, tem como eu ser limpa de coração sem perdoar? Tem como eu ser limpa de coração sem pedir perdão? Tem como eu ser limpa de coração se eu não consigo pedir desculpa pro meu próprio marido? Tem como eu ser limpa de coração falando mal das pessoas, espalhando maledicência com a minha boca? Então, se o meu coração tá sujo, eu não tenho como obedecer a Deus. Agora, se o meu coração tá limpo, eu ouço a voz de Deus com facilidade. Se você, por exemplo, se você tem muita mágoa, se tudo pra você é muito difícil, para obedecer a voz de Deus pra você é difícil porque você tem mágoa, por exemplo, eu falo pra você assim: olha, você tem que perdoar aquela colega sua que falou mal de você. Você tem que perdoar aquele ex-namorado que te traiu. Você tem que perdoar o seu marido porque ele não anda te ajudando com seus filhos. Você tem que perdoar a sua mãe porque ela te abandonou, o seu pai porque ele nunca te ligou. Isso te traz mágoa no coração e você fala: eu não consigo, isso pra mim é impossível. Mostra que você tem uma ferida que precisa ser curada. Pegou? E aí, às vezes, você tá querendo viver no centro da vontade de Deus, mas não consegue perdoar. É uma mulher amargurada. É uma mulher rancorosa. É uma mulher que tá cheia de lixo aqui, ó. Cheia de lixo, cheia de rancor, sujeira. Gente, é sujeira, tá claro na palavra de Deus. Não é o que eu tô te falando, não. Tá claro lá. Essa sujeira no seu coração te impede de ouvir a voz de Deus. Vai falar pra mim? Você não fica o tempo inteiro na sua mente maquinando uma vingança ou maquinando um vitimismo? Ai, como eu sou sofrida. Ai, como eu sou injustiçada. Ai, ninguém me ajuda. Ah, se fulano fosse melhor pra mim. Ou você fica o tempo todo maquinando na sua cabeça coisas contra as pessoas. É isso que a falta de perdão faz, tá entendendo? Então não tem como ouvir a voz de Deus se eu estiver suja por dentro. Então, primeiro passo, eu preciso ter o coração limpo. Esse é o solo fértil. Faz sentido? Esse é o solo fértil. Para o meu solo estar fértil, meu coração precisa estar limpo. Se esforcem para obedecer a Deus nesse sentido. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Perdão nunca vai vir do seu coração. Você nunca vai ter vontade de pedir desculpa e nem vontade de perdoar. Nem de pedir perdão. Você tem que estar muito evoluída, tá, minha filha? Eu acho difícil.
A maioria das vezes você vai fazer por obediência. Tá, então isso que é obedecer a Deus? Eu achei que obedecer a Deus ele ia me mandar adquirir uma fazenda sem dinheiro e ia pagar pra mim. Eu achei que obedecer a Deus ele ia me mandar ir na loja de carro, comprar o carro, sem ter dinheiro, depois ele ia pagar. Não é isso? Não. Obediência é obedecer a Deus nas coisas que você não quer fazer e que a princípio não te traz nenhum benefício. Metade da live vai embora, porque achou que obediência era viver coisas incríveis. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia quem é que viveu, que Deus mandou, deu uma ordem e falou pra pessoa, olha, vai ali na esquina, que na hora que você chegar na esquina, tem uma chave de um apartamento te esperando, pode pegar a chave, é sua. Ai, gente, é um sonho, né? Eu queria também. Mas não, minha filha, obediência a Deus vai lá e pede perdão para aquele fulano. Vai lá e se humilha e pede perdão em público pro Beltrano. Vai lá e doa tal coisa pro ciclaninho. É isso que é obediência a Deus. Metade da live não quer obedecer a Deus, tá todo mundo embora. Essa live, inclusive, não é boa para vender, né, amor? A Joyce Meyer fala no livro dela que ela foi fazer ela tem vários livros, aí no livro ela fez sobre... ela fez sobre orgulho e humildade o livro. Para as pessoas não serem orgulhosas. Ela falou que o livro não vendeu nada. Que ninguém quis comprar o livro. Aí se você coloca o título do livro assim, 5 passos para prosperar com o Senhor, todo mundo compra. Aí se você coloca o título do livro, 5 passos para ter o coração humilde com o Senhor, um coração humilhado no Senhor, ninguém quer o livro, entendeu? Então realmente, gente, a tendência do ser humano é querer só as coisas que são fáceis para nós. A gente busca facilidade o tempo inteiro. Faz parte do ser humano, a carne, tá? Amém? Esse é o número 1. Número 2. Obedeça ainda que não entenda. Mateus 7,21 vai falar. Eu só usei hoje aqui Sermão do Monte para montar. Eu usei a introdução, parábola do semeador e os 5 passos da obediência. Eu usei só Sermão do Monte. Vocês sabem que eu tô lendo Sermão do Monte essa semana e eu tô impressionada como tudo tá lá. Se você ler só o Sermão do Monte, fica só nele que vai resolver a sua vida. Mateus 7,21 vai falar: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Opa, pega isso. O que Jesus está falando aqui? Nem todo aquele que fala Senhor e fica lá Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Então, gente, ainda que eu não entenda e que você não entenda, a gente precisa obedecer. Obedecer é fazer, não é entender. Obedecer é fazer. Vamos pensar numa criança. O pai fala, escova o dente. Ah, o menino, eu não quero escovar o dente. Você não tem que querer, meu filho. Você tem que escovar o dente. É isso. É assim que Deus... É isso que Deus espera de nós. Você não precisa querer. Você tem que fazer o que eu estou te falando para fazer, filho. A Stefania falou, e também a mania de busca pela grandeza. Quem quer buscar humildade nesse mundo? Ninguém. A gente só quer ser mais incrível, mais lindo, mais rico, mais maravilhoso. É a última bolacha do pacote. Então, número 2 aqui, você vai obedecer ainda que você não entenda. Ai, será que Deus quer isso mesmo? Quer que eu me humilhe? Será que Deus quer que eu me humilhe para o meu marido e peça desculpa para ele? Mas será que Deus não está vendo que ele não me ajuda em nada? Que ele não faz nada nessa casa? Que ele não me entende? É, minha filha, Deus quer que você pede perdão para ele e se humilhe. Tá entendendo? Obediência é obedecer sem saber, sem entender.
entendem que a obediência, ela é um sinal muito forte de confiança, eu acho que a gente fala muito que a gente confia em Deus, né? Ah, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus, eu confio em Deus. Só que Deus manda, vou dar um exemplo, Deus manda dar o dízimo. E Deus é muito claro na palavra dele que fala que aquele que não dá o dízimo está roubando do próprio Deus. Aí eu falo, não, o dízimo eu não vou dar não. Eu confio em Deus, mas o dízimo eu não vou dar não, porque esse mês eu estou apertada. Entende, gente? Tem uma dualidade, sabe? No que você fala e no que você faz. Enquanto tiver isso em nós, entendeu? Não tem como. Eu preciso tomar decisões difíceis que eu não vou entender. Então, se a palavra de Deus fala, quantas vezes eu já dizimei na minha vida sem poder dizimar? Na verdade dos fatos, você falar que você pode pegar 10% do que você ganha e dizimar, geralmente não, né? Geralmente assim, não, esses 10% aqui eu podia fazer outra coisa, eu podia pagar aqui um negócio, eu podia aqui investir em tráfego, eu podia comprar uma roupinha, uma blusinha nova, né? Eu podia fazer outra coisa aqui, eu podia fazer um investimento, eu podia colocar esse dinheiro aqui num fundo. Você vai lá e dizima o dinheiro. Você dizima por obediência. Sim ou não? Amém? A obediência precede a graça, o resultado. A graça não, desculpa, o resultado. Obedecer sem entender vai fazer com que você, ali na frente, colha o resultado. E aí eu posso até falar de palavras específicas. Eu vou falar de palavras específicas, tá, gente? Eu tô falando de Bíblia primeiro. E depois eu vou falar de palavras específicas. Quando a gente recebe uma palavra específica do Senhor, eu tenho que obedecer. Eu vou contar alguns testemunhos meus. Mas eu só quero deixar claro pra você que se você não obedece no básico, ó, a palavra de Deus vai dizer, quem não faz no pouco não vai ter no muito, não tenho muito. Esquece. Se você não obedece o básico da palavra de Deus, você acha que Deus vai mandar um profeta aí na sua casa te dar uma palavra? Igual mandou para Abraão, ó, faz isso, vai lá, eu vou te dar todas as estrelas. Meu filho, não vai, obedecendo no mínimo, entendeu? Beleza, essa é a parte 2. 3, alegria, obedeça com alegria. Essa parte é difícil para mim, inclusive. Com alegria. Mateus 6,16, quando jejuares, não mostreis um rosto triste. Quantas vezes a gente vai obedecer a Deus, né, gente? Faz aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Aquela tristeza. Vai jejuar, falta botar o pano de saco. Fica uma semana sem lavar a cabeça. Faz aquela cara de cachorro que caiu da mudança na igreja pra todo mundo ver o quanto você tá sofrendo. Aí a pessoa pergunta, e aí fulano, tá tudo bem? Aí prova, tô na prova. Tô jejuando essa semana, nossa, dor de cabeça, não tô aguentando. É ou não é? E aí, você acha mesmo que Deus quer que a gente faça as coisas pra Ele dessa forma? Murmurando, reclamando. Ai, eu acho que Deus deve olhar e falar que preguiça. Ai, menina chata. Deus quer que a gente faça as coisas pra Ele com alegria. Entende? Então, quando a gente vai jejuar, eu jejuava muito mais do que eu jejuo hoje. E eu entrei num consenso também comigo mesma. Eu vou jejuar e gosto de jejuar e quero jejuar, mas eu quero jejuar com o meu coração e com a minha mente naquilo, sabe? E não porque, ai, nossa, o tempo todo tem que estar jejuando e fazendo aquilo como se fosse uma regra na minha vida. Porque não é dessa forma que Deus quer meu coração. E eu entendi muito isso. Até pra Bíblia, gente. Até pra Bíblia. Se você estiver lendo a Bíblia, ai, nossa, que saco. Deixa eu ler rapidinho aqui. Nossa, tem que... Aquela menina lá da internet falou que eu tenho que ler todo dia. Eu agarrada, cheia de coisa pra fazer. Entendi nada que tá falando aqui, ó. Entendi nada. Amém. Ó, li, viu? Amém. Nossa, deixa eu postar no Instagram, né? Chique.
Vou falar que eu sou de Deus aqui, pronto, fazer meu marketing. Você acha que Deus se agrada dessas coisas? Então, se você não puder fazer de uma forma alegre, se você não puder... E eu não tô falando que a gente... É claro que é por disciplina também, tá, gente? Porque se for esperar o seu coração e o meu coração, minha filha, não sai nada que presta. Mas até pra impor uma disciplina, até pra querer fazer com disciplina, vamos fazer com alegria. Sabe quando você vai limpar a casa, você limpa reclamando? Batendo nas portas? Bate a porta, bate a porta, bate a porta. E chuta um trem, chuta o outro. E xinga, e xinga, e xinga. Pois é, Deus não se agrada dessas coisas. Deus quer que a gente faça as coisas pra Ele com alegria. Então, tudo que você for fazer pro Senhor, endireite o seu coração antes. Tá, eu não consigo. Ora, filha. Ai, Deus, eu falo isso pra Deus. Senhor, me ajuda a fazer a live do devocional com alegria. Me ajuda, Senhor, a escrever o devocional todo dia com alegria. Deus, me ajuda, Senhor, a fazer o meu trabalho com alegria. Não fazer reclamando, não chegar lá com raiva, não chegar lá bufando. Me ajuda a cuidar da minha casa, fazer o almoço com alegria. Me ajuda a namorar com meu marido com alegria, sabe? Pede ao Senhor para te ajudar. Tirar essa amargura do seu coração. Celebre as coisas que você vai fazer pro Senhor. Pensa comigo. Se tudo que eu vou fazer pro Senhor é uma semente, agora eu tô jogando uma semente aqui, ó. A sementinha de 30, né? O Senhor falou ali, Jesus falou que tem semente 30, 60 e 100. Aqui tem uma semente de 30, porque tem 30 pessoas. Então, se eu faço com alegria, eu estou semeando. Como que eu não posso ser alegre em semear? Se a própria palavra de Deus me resguarda e me diz as recompensas que eu terei com o Senhor por causa da semeadura. Eita glória, eu vou lá semear com alegria. Deixa eu ir lá pedir esse perdão com alegria, porque o Senhor falou que vai me honrar. Deixa eu orar com alegria no secreto, porque o Senhor falou que vai me honrar. Eu vou com alegria, porque tem palavra e tem promessa sobre isso. A Lari falou, estou aprendendo isso com a louça. Antes fazia reclamando, mas agora eu vejo como uma oportunidade de conversar com Deus. É isso. 4. Obediência nas pequenas coisas. Quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E se Deus estiver te testando e me testando, hein? Ai, gente. Já pensou se Deus está testando a nossa obediência? Deus tem uma coisa muito grande para te entregar. Deus tem algo maravilhoso para te entregar. E vamos supor que Ele esteja testando a nossa obediência. Deixa eu ver se eu vou poder confiar nela mesmo. Deixa eu ver se eu vou poder confiar essa obra aqui na mão dela. Vou testar a obediência dela no pouquinho. Vou testar a obediência dela na louça. Vou testar a obediência dela no servir da casa dela. Vou testar a obediência dela no perdão da irmãzinha lá da igreja que falou mal do cabelo dela. Vou testar a obediência dela no convívio com as pessoas próximas. Marido, filhos, irmãos. Porque, gente, se a gente não consegue fazer nisso... Como é que Deus vai dar uma obra grande na sua mão? Eu falo assim, até para empresa. Se você não consegue administrar uma empresa que fatura 10, 20, 30 mil, como é que você vai administrar uma empresa que fatura 100, 150, 200, 1 milhão? Você está entendendo isso? Pensa comigo, criatura. Se você não está conseguindo fazer a administração dessa empresa que fatura 10... Como é que você vai administrar uma empresa que fatura 100? Quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. Então talvez Deus esteja testando a sua obediência. Talvez Ele só esteja lá esperando assim, vai minha filha, faz bem feito nesse pouco. Eu tô doido para te dar o muito, mas você não faz bem feito no pouco. Fica aí reclamando, murmurando, enchendo a minha paciência. A paciência de Deus é ilimitada, né? Muito diferente da minha e da sua. Entendeu? Obediência no simples abre espaço no sobrenatural. Quando você for atender um cliente, atenda todo o cliente como se fosse um contrato de 5 dígitos. Esses dias eu aprendi uma coisa
estudando coisa de empresa. Mentira. Estudando uns conceitos de prosperidade bíblica que eu tô estudando para montar aula para vocês no Realize. Eu tô lendo, escutando muito sobre isso, porque eu estou formulando algumas coisas para trazer um módulo de prosperidade bíblica. O que é prosperidade bíblica? É o que a palavra de Deus fala sobre prosperidade, tá? Para vocês aplicarem. E aí, uma das coisas que ficou muito na minha cabeça, muito forte. Muito forte. Eu queria passar isso aqui para vocês agora, um conceito. Olha para mim, presta atenção. Eu vou falar uma vez. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça. Se você quiser prosperar a sua empresa, não importa o quanto você vai cobrar. Se você vai cobrar pelo seu produto ou serviço, R$10, R$1.000, R$10.000, R$100.000. Sempre faça o cliente ter a sensação de que ele recebeu muito mais do que o valor que ele pagou. Pegou? Sempre faça o cliente ter a sensação de que ele recebeu 2, 3, 10 vezes mais do que o valor que ele te pagou. E dessa forma, você vai poder cobrar sempre o que você quiser cobrar. Tá na sua mão. Vou dar exemplo. Você quer cobrar, não sei, uma profissão, joga uma profissão qualquer aí. Você é uma nutricionista, quer cobrar R$500 a consulta? Cobre 500. E faça o cliente sair da sua consulta acreditando que aquela consulta valia 1.500. Pegou? Você quer cobrar R$300 no seu bolo? Cobra 300. Mas faz o cliente comer esse bolo e ter um atendimento, e ter uma entrega, e ter uma qualidade que ele vai falar assim, eu pagaria 600. Vale muito mais. Se você fizer isso, você vai prosperar de uma forma inimaginável. É só esse conceito, é só isso que você precisa entender. Só isso que você precisa entender, pra você ter seu negócio próspero. Pegou? Amém? Virou a chave pra mim. Quando eu ouvi isso, eu sempre tive uma... A gente sempre teve, tem 5 anos que eu trabalho com pessoas com a internet, né, gente? Vai fazer 6 anos já. E desde quando eu era sócia da Bruna lá na Vise, e depois quando eu vim pro Realize, e a gente transformou o Realize no nosso programa principal, depois eu vim com o coach, a entrega de coach. E desde lá de trás, quando eu tinha o Mercado Verde, tem 11 anos que eu empreendo, muito cedo eu aprendi isso. Você tem que entregar de forma extraordinária. Eu aprendi isso com o meu tio, que ele me ensinou a entregar de forma extraordinária quando eu era recepcionista de uma empresa e ele me fazia lavar o banheiro do meu chefe. Porque ele falava que eu tinha que fazer valer a pena o salário que eu ganhava, de R$500. Eu aprendi na disciplina. Meu tio me disciplinou muito. Eu aprendi na disciplina que eu tinha que entregar 3 vezes mais do que a pessoa estava me pagando. E aí, quando eu escutei isso no estudo que eu tô fazendo, eu lembrei, falei, uau, é mesmo. As pessoas sempre falam que vale muito mais, né? Esses dias eu recebi um depoimento de coach, a menina falando pra mim, vale muito mais do que eu paguei. E olha que é um processo caro. Vale muito mais, se paga, vale muito mais, tanto é que renovam. Então é isso que vocês têm que, hoje um processo de coach hoje comigo é R$12.000. R$12.000, a pessoa vira e fala, vale muito mais. É isso. Entendeu? É isso, vale muito mais. Então que você consiga fazer com que as pessoas enxerguem que o seu produto vale muito mais. Dessa forma, você vai subir o preço e poder cobrar o que você quiser. Foca em fazer o melhor, tá? Isso é fidelidade, é ser fiel. Amém? Último passo, número 5. Obedeça para frutificar.
Mateus 5,16 vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha isso. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Gente, isso aqui chama testemunho. Quem lembra daquela parte que Jesus fala que não se acende a luz para ficar escondida debaixo da cama? Não é nessas palavras não, mas é tipo isso. Quando eu tenho obra, né? Ele fala que fé sem obra é fé morta. Quando eu tenho obra, as pessoas olham para minha vida e falam: glória a Deus. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram: Tayla, glória a Deus que Jesus fez na sua vida, te transformou, você é outra pessoa. Eu falo amém. Mas como que a pessoa pode ver que eu sou outra pessoa se eu não me comunico? Como que a pessoa pode ver que eu sou outra pessoa, que Jesus me transformou, se eu não dou frutos? Se eu não faço se eu não dou uma palavra, se eu não dou um testemunho, se eu não conto nada? Meu Deus, gente, não tem como. Então, para minha vida glorificar o nome de Deus, eu preciso resplandecer. Eu preciso resplandecer, concorda? Você está resplandecendo? E quando eu faço isso, gente, eu começo a dar fruto. Acredite em mim. Deus começa a te lançar, a te mandar palavras, e te dar ordens, e te pedir para fazer as coisas. Escuta, Deus só começou a me usar não porque eu fazia tudo certinho e perfeição, e não faço mesmo, não. Acabei de falar pra vocês, eu tô jejuando muito menos do que eu jejuava antes. Mas Deus começou a me usar e me mandar e falar coisas específicas e me dar ordens específicas quando, primeiro, eu me propus a obedecer, e com a ajuda do Espírito Santo eu obedeço, não por mim, tá? Que fique claro, não por mim, né? Às vezes eu nem vou ver. Então, por exemplo, o que é obedecer com a ajuda do Espírito Santo? É quando eu tô orgulhosa e não quero pedir desculpa pro meu marido, o Espírito Santo fala: pede desculpa, desculpa, amor. É isso. Então a gente obedece porque o Espírito Santo nos ajuda a reconhecer as nossas falhas, tá? E eu vou buscando fazer isso cada vez com mais alegria no meu espírito, também com a ajuda do Espírito Santo. Gente, para tudo a gente precisa de ajuda do Espírito Santo. Nada é natural. Não tem nada natural. Segundo, fruto. Porque ainda que eu não esteja nada perfeita, muito menos pronta, muito menos apta, desde o início da minha conversão, eu converti em fevereiro, em março, sei lá, não lembro direito essas datas, o Jeff também não vai lembrar, não me conhecia. Mas acho que eu converti em fevereiro, em março. Eu sei que em abril eu já fazia live, eu já falava. Tudo bem, tá lá sem facilidade, você já falava há muito tempo, concordo, gente, mas eu poderia não querer falar. Quantas pessoas são cristãs e chegam num lugar e ninguém sabe que é cristã? Será que aonde você pisa, as pessoas sabem que você é crente? Será que aonde você pisa, as pessoas sabem o Deus que você serve? Esses dias a gente está lendo Atos e a gente conversando, né? Eu e o Jeff aqui falando, gente, como que Paulo era, né? A gente é assim, né? Eu não vou falar minha opinião não, porque cada um faz o que quer, né? As pessoas têm livre-arbítrio, então cada um faz o que quer da sua vida. Eu não vou falar que eu sou de Jesus, porque eu vou ficar evangelizando as pessoas, coisa chata de fazer, cada pessoa tem suas escolhas. Né, Satanás? Satanás. Paulo, aonde Paulo ia, minha filha, ele ia pregar. O povo tava lá adorando a Deus Atenas, botando o trem pra Atenas, fazendo, e Paulo tava lá pregando. Vocês estão errados. E ele ia na assembleia, e ele ia não sei aonde, e ele ia falar do nome de Jesus. Paulo não estava preocupado se as pessoas iam gostar do que ele estava falando, ou seja, ele era curado.
se as pessoas iam gostar, se as pessoas iam ficar indignadas, se ele ia apanhar, se ele ia ser preso, inclusive, tantas coisas que aconteceram, apanhou, foi preso, foi castigado, tava lá alegre, celebrando, espalhando o evangelho do Senhor. Hoje em dia deveria ser muito mais fácil. Eu posso abrir aqui na internet e falar, eu posso testemunhar na internet, mas às vezes a gente não quer fazer nem na nossa própria família. Eu não tô te falando pra você pegar e chegar e apontar dedos na cara das pessoas e falar que elas estão erradas. Não, não é isso. Mas é que a sua vida reflita o evangelho, que a sua vida reflita Jesus, que você dê frutos. E que você possa, assim, se posicionar como cristão, porque tem um posicionamento de crente. O crente, se tem uma roda falando mal dos outros, o crente levanta e sai. Tá bom? O crente, ele precisa saber aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Gente, cuidado. Não fale conselhos do seu coração, jamais. Sabia que o realismo começou por isso? Eu tinha medo de falar as coisas de mim, porque eu sabia que eu podia errar e eu errava muito. Então eu comecei a ler a Bíblia para poder fazer o realize, há 4 anos atrás. E por causa disso, as meninas que eram minhas alunas lá no comecinho, começaram a ter muito mais proximidade de Deus. E eu não era próxima de Deus, eu não era convertida, não era nada. Eu só lia a Bíblia para poder não dar conselho errado. Não queria dar conselho errado, então eu li a Bíblia para poder falar coisas que estavam na palavra. E foi por causa disso que Deus foi plantando as sementes no meu coração. Pegou? Deem conselhos de acordo com a palavra, falem de acordo com a palavra, não fica com medo de você estar errada, não. Ah, eu não sei, né? Porque cada um tem sua opinião. Que cada um tem sua opinião, minha filha? Você não vive de opinião, você vive do que Deus, Jesus falou ali na palavra. Tá, mas eu nunca li a Bíblia inteira. Lê Mateus 5, 6 e 7. Sermão do Monte. Tá tudo lá, vai ficar tranquila. Você vai conseguir aconselhar, você vai conseguir dar frutos, você vai conseguir falar da palavra de Deus só lendo o Sermão do Monte. Amém, gente? E a partir disso, desse pouco fruto que você começar a dar, Deus vai começar a confiar coisas em você. Deus vai começar a confiar coisas maiores em você. Sempre me vem aquela parte, aquele trecho de Esther, em que Mardoqueu fala para Esther, quem sabe não foi por isso que você foi colocada como rainha. Quando Mardoqueu fala para Esther que ela tinha que fazer alguma coisa em relação à ordem do rei de mandar exterminar todos os judeus. E aí Esther fala, mas o que eu vou fazer? Como? Eu não tenho voz com o rei. E aí Mardoqueu fala, quem sabe não foi para isso que você foi levantada como rainha? Às vezes a gente acha que Deus nos colocou naquele lugar para nada, mas quem sabe ali não tá o seu propósito, aquilo que Deus chama para fazer. Você tem um pequeno negócio? Quem sabe Deus não te colocou à frente desse negócio para você falar sobre o nome dele? Você tem uma família difícil? Como eu. Quem sabe Deus não te colocou nessa família difícil para que você pudesse ser o exemplo, a luz acesa que vai ser o exemplo, a obra de Deus para converter essa família? Amém? E dessa forma, Deus vai começar a te dar coisas maiores, palavras maiores. Tô com meu coração limpo. Tô obedecendo com alegria, sem questionar a Deus. Minha vida reflete a obra de Deus. Logo Deus olha para você e fala, achei mais uma. Até porque o campo é grande, né? A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Por que será que Jesus falou isso? A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Ora, porque os trabalhadores, eles precisam passar por esses 5 pontos que eu falei pra vocês. Eles precisam ser aptos. Pensa que você vai contratar uma pessoa para trabalhar na sua empresa, ela precisa de um treinamento, ela precisa passar no teste. Ela precisa passar no teste, ela tem que ter aptidão, ela precisa ter as características necessárias para assumir aquele cargo.
Então, para o Senhor, as características necessárias que nós precisamos para assumir o cargo é obediência, humildade, perdão, um coração contritado, um coração quebrantado, abaixar o nosso ego, mais Maria, menos Marta. São essas coisas. E aí Deus vai nos pegar e falar, essa daqui pode vir pra cá, vou colocar ela pra trabalhar aqui na minha seara, passou no teste. E vamos desenvolver ela aqui. Estão entendendo, gente? Amém? Vou orar pra gente conseguir obedecer, vou orar a Deus pra Deus dar um coração obediente, tá? Um coração contritado, um coração quebrantado, um coração obediente. Dúvidas? Vocês entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre obediência, sobre palavra? Eu vou orar por vocês pra gente fechar. Não sai antes da oração não, tá? E agora é a hora do fogo consumidor. Semana que vem é o Jeff que vai vir dar a palavra. Quase engasgo, então. Semana que... É sério, olha lá. Tá engasgando ali. Semana que vem meu marido vai vir dar a palavra. Eu queria que ele viesse hoje, ele não quis, mas ele me prometeu que semana que vem ele vai dar a palavra. Então semana que vem... E qual que é o tema que vocês querem pra semana que vem? Flaviane. Oi, Flá. Deus me trouxe até aqui hoje. Desde ontem estou com esse propósito no meu coração de fazer lives dos meus devocionais. Glória a Deus. Faça mesmo. Faça mesmo. Eu tenho certeza que vão ter ovelhinhas ali prontas para ouvir, tá? Amém? Uma coisa para te falar, viu, Flávio? Às vezes, você pode achar assim, nossa, mas é pouca gente. Só tem... passa pela nossa cabeça isso, tá? Quando você começa a pregar, falar, ensinar, né? Eu considero mais ensino pra mim, mais ministério de ensino do que ministério de profético. E às vezes tem pouca gente, até porque é ensino, né? Ensino é um ministério que é menos gente mesmo. Como eu falei, quando a gente ensina coisas difíceis. Aí, veja só. Mesmo que sejam poucas pessoas, você esteja falando ali para 5 pessoas, faça com seu coração muito endireitado e contritado no Senhor. E entenda, você não sabe quem são essas 5 pessoas. Às vezes, você pode estar falando para uma pessoa que vai pegar e vai se transformar de uma forma que ela vai falar para multidões. Às vezes ali tem uma pessoa que foi marcada pelo Senhor, que é uma pessoa que vai virar um profeta de nações, por exemplo. E você foi responsável pelo primeiro discipulado dessa pessoa. Acredite, o seu galardão é o galardão que aquela pessoa terá sobre ela, porque você discipulou. Pegou? Então, muitas vezes, pelo nosso ego, pela nossa mania de grandeza, a gente acha que a gente só pode fazer as coisas para Deus se for pra gente fazer pra multidão. Mas se for pra me fazer pra 100 pessoas, eu faço. Mas pra uma só? Eu não. Pra 2 eu não. Você não sabe quem é aquela pessoa. E às vezes, a sua função como discipuladora daquela uma pessoa é mais importante do que uma pessoa que faz live para 100. Porque às vezes eu posso estar fazendo live aqui para 30, 100 pessoas e aqui só ter terreno infértil. Aqui só ter terreno que não vai adiantar nada. A pessoa vem aqui, ouve e não resolve nada. Entendeu? Amém? Eu acredito que o Senhor precisava que você soubesse disso, tá? Glória a Deus. Vamos orar? E serve para todas vocês, tá? Todas vocês. Cuidado com a sensação de grandeza. É enganoso. Isso é enganoso. Isso é enganoso. Façam tudo como para Deus. Você não sabe com quem você tá falando. Você tá discipulando ali uma pessoa que vai ser... Daqui a pouco ela tá no mundo inteiro.
a coroinha lá, o seu galardãozinho lá, ó, uma pedrinha de rubi na sua coroa, porque você ajudou a discipular aquele ali, entendeu? Seja fiel ao pequeno rebanho que Deus te der, assim como Davi, exatamente. Exatamente. Amém. Queridas, antes da gente fechar, aviso importante. Quem ainda não é aluna do Realize, nós estamos com uma pré-campanha aqui de Black Realize. Vai ter uma campanha maior e todas vocês já vão estar participando. Mas para você que ainda não é minha aluna no Realize, que deseja aprofundar mais na cura pela palavra de Deus, que você deseja viver mais as coisas de Deus, as promessas de Deus na sua vida, que você já entendeu que você precisa mudar que você precisa tratar sua autoestima, que você precisa trabalhar sua autoimagem, quem você é em Cristo, que você precisa vencer a autossabotagem, a ansiedade, essa sensação de não conseguir as coisas, de não ser capaz de alcançar grandes coisas. Se você já entendeu que precisa viver mesmo a identidade de Cristo e que você ainda não vive essa identidade, que a sua identidade ela ainda está fragmentada, quebradinha. E tá, por que a identidade fica quebrada? Por causa dos traumas que você foi sofrendo durante a sua vida. Desde criança, essa identidade ela vai sendo quebrada. Então hoje você não consegue viver o seu máximo potencial. É aquela sensação assim, nossa, eu poderia dar muito mais. Eu sei que eu tenho muito mais potencial, mas eu não consigo viver 100% do meu potencial. Eu não consigo fazer mais, eu travo. Eu travo nas coisas do meu trabalho, eu travo na minha casa. Quando eu percebo, eu já tô lá de novo, emocionalmente abatida, emocionalmente abalada, ansiosa, estressada. O seu emocional comanda a sua vida. E se você deseja romper com essas barreiras, desbloquear, tem uma chave para ser desbloqueada dentro de você, dentro da sua cabecinha, dentro da sua mente. Renovar a sua mentalidade. O Realize é o programa ideal para você. O Realize vai tratar você primeiro. Porque você sempre olhou para o seu negócio, mas nunca olhou para você. O Realize vai tratar você para que você se transforme na mulher capaz de faturar o dobro do que você fatura hoje. O Realize vai tratar você para que você se torne a mulher capaz de refletir a imagem e semelhança de Deus. A mulher capaz de ser uma excelente esposa, de ser uma excelente empresária, mas principalmente de ser uma excelente filha de Deus. De se tratar com respeito, de se tratar como prioridade, de se amar. Quantas mulheres, gente, não chegam pra mim? Esses dias eu peguei uma cliente, ela entrou pro coach e falou, Thay, tudo que eu quero é ter tempo pra passar um creme. Eu perguntei pra ela, qual é o seu sonho? Ela falou, meu sonho é ter tempo pra passar um creme. Ter tempo pra ir na academia. Isso não é vida. Você acha mesmo que é isso que Deus quer pra você? Você acha que ter uma vida desesperada, que você acorda exausta, cansada, que você não tem ânimo pro seu dia, que você enfrenta um dia como se você fosse a guerreira, uma Xena com uma espada na mão. Que chega no final do dia você está cansada, com dor de cabeça, não quer ficar perto das pessoas, impaciente com seus filhos, mal olha na cara do seu marido. Você acha mesmo que é isso que Deus quer pra você? Essa vida exaustiva? De acordar, cumprir com todas as tarefas que tem que fazer, pagar os boletos e dormir. E por mais quantos anos você vai ficar assim? E achando sempre que o problema é o dinheiro, né, gente? O problema é porque eu não tenho dinheiro. O problema é que quando eu tiver mais dinheiro, eu te provo que não. Olha pra trás. Eu tenho certeza que você já ganhou muito menos do que você ganha hoje. E você achava que o problema era dinheiro. Aí hoje você ganha mais do que você ganhava antes. E o problema continua sendo o dinheiro. Ei, o problema não é o dinheiro. O dinheiro é só um espelho do problema que você tem dentro de você. O dinheiro é como se fosse uma representação da escassez que você está vivendo internamente. E eu não estou falando da escassez financeira apenas do dinheiro faltando na conta. Eu estou falando da escassez de identidade. Porque a prosperidade, gente, não é só dinheiro. A prosperidade é uma forma de viver. Entende? É uma maneira de viver. É uma mentalidade. É a mentalidade escassa e a mentalidade próspera. É uma mentalidade. E você precisa ajustar a sua mentalidade para depois o dinheiro vir.
Você primeiro ajusta a mentalidade, depois o dinheiro chega. É por isso que o dinheiro não chegou até hoje. Você já faz um monte de coisa aí. Tem anos que você tá trabalhando pro dinheiro chegar, mas o dinheiro não chega. Por quê? Ele escapa da sua mão, não é? Igual o dinheiro na mão é vendaval. O dinheiro na mão é vendaval. Por quê? Será que realmente a culpa é do dinheiro ou será que a culpa é sua? Que ainda não aprendeu a lidar com o dinheiro. E por que não aprendeu a lidar com o dinheiro? Porque o dinheiro é emocional. E você tem lidado com o seu dinheiro com as suas emoções e não com a razão. Você lida com o dinheiro com a emoção. Dinheiro e comida, gente, é a mesma coisa, é emocional. Você não lida com a razão, você lida com a emoção. Então é preciso tratar as emoções para que você consiga lidar com o dinheiro. Lidar com o pote de doce que tem na sua geladeira que você acha que você precisa de comer. A gente come a emoção e a gente gasta o dinheiro emocional. Entendeu? Cura isso. E para curar isso, realize. Realize. Você vai ser curada de acordo com a palavra de Deus em cada uma das suas feridas emocionais para cicatrizar e fechar essas feridas e que você possa resplandecer, florescer, ser a mulher segundo o coração de Deus que vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Principalmente a financeira. Porque é o nosso foco aqui, trabalhamos com empreendedoras. Ok? Quem quiser fazer parte do Realize e aproveitar essa oferta de Black, que é acesso vitalício, ou seja, nunca mais você vai precisar renovar o Realize, digita Realize aqui. O Realize não é mais um curso, tá? O Realize é um programa. Tá? Por que programa? Porque a gente tem um encontro semanal. Eu não confio que você vai fazer o curso. Eu não confio que você vai fazer o curso. Então eu te dou encontro toda semana. É um programa ridiculamente barato, em que você tem encontros semanais. Semanais. Se você fosse pagar terapia semanal, você ia pagar infinitamente. O que você vai pagar no vitalício, você pagaria um mês de terapia. Você vai pagar no vitalício pro resto da vida. Aí você tem encontro semanal. Ontem a gente teve encontro, toda quinta-feira tem encontro. E ali no encontro eu te alinho, e ali no encontro os outros profissionais, porque sempre vem pessoas que têm sabedoria para poder te alinhar, para você não sair dos trilhos, para você ficar assistida, para você ficar acompanhada. Então, você não precisa contar com a sua disciplina de assistir o que tá lá. Você vai ser avisada que tem um encontro quinta-feira, 7h30 você precisa estar no encontro. E aí, a partir do encontro, nós vamos te dando as orientações do que você precisa ver na plataforma, das coisas que você precisa fazer. Gente, eu tenho alunos aqui que realizaram sonhos tão incríveis. A Gabi falou, Lilian, Deus, através do Realize, salvou a minha vida. Amém. Tem gente que vai casar. Casamento, faturamentos aumentados, aumentadíssimos, dobrados. Gente que montou escritório, montou consultório. Eu tenho alunas que hoje dão aula no Realize. Então, ontem, por exemplo, a gente recebeu no Realize uma nutricionista que foi dar aula sobre pessoas que não têm tempo, como fazer dieta, né? Que as alunas do Realize são muito ocupadas. E é uma aluna, começou no Realize. Hoje ela é uma nutricionista, pós-graduada, tem um consultório dela maravilhoso, cobra caro na consulta. Glória a Deus por isso. E através do Realize que ela conseguiu sair da escassez e chegar onde ela chegou. E hoje ela tá dando aula aqui, sabe? Então é um lugar também de oportunidade pra você, tá? Quem ainda não é aluna, digita Realize aqui, que você já vai receber a condição especial lá no seu direct. Se você não é aluna, digita Realize. Se tem alguém aqui que não é aluna, tem alguém aí que não é aluna, digita Realize que você vai receber a condição especial lá no seu direct. Amém? A Lari entrou. Bem, parabéns, Lari, pela sua decisão. Tá gostando? Já começou a assistir? Me conta aí. Vamos orar, gente, pra gente fechar? Valéria vai ser muito bem-vinda. Carol vai ser muito bem-vinda. Fabi vai ser muito bem-vinda. E eu vou liberar um presente para quem entrar hoje. Eu vou liberar um presente para quem entrar hoje.
K Andrade. É K o quê? Karen, seu nome? Vai ser muito bem-vinda. Ana Carolina, vai ser muito bem-vinda. A Lara começou semana passada, não foi, Larissa? Acho que eu vi seu nome. Flaviane, será muito... Flaviane, pra você que quer ministrar, faça o Realize. Eu tenho um ditado comigo no Realize, que é cura, cresce e colhe. Primeiro você cura, depois você cresce, tá? Então, essa parte de cura é um conhecimento que você vai poder passar. Inclusive, gente, é uma coisa que eu incentivo. Eu nunca guardo. A Gabi tá montando um projeto. Gabi é minha aluna há anos. Tá montando um projeto no Instagram dela de emagrecimento. E me falou ontem que vai usar as coisas que ela aprende no Realize nesse projeto. Amém. Faça isso. Espalhe a palavra. Por que eu não vou? Por que eu não... Ah, Tayla, mas é um método, seu método, o método 3Cs. É, mas o método que o Espírito Santo me deu. Então, eu quero mais é que você espalhe o método mesmo. Eu quero mais é que você ensine. Eu quero mais é que você aprenda para que você possa transbordar. O que eu peço para que você tome cuidado é começar a orientar pessoas sem estar curada. Porque tem a chance de você orientar as pessoas pela sua própria dor. Não faça isso. Cuidado, tenha temor. A gente tem que ter muito temor quando a gente lidera. Porque a vida daquela pessoa está na sua mão, tá? Tá na palavra. Então você tem uma responsabilidade. Então se cure, conheça, entenda, busque informação, aprenda, se trate e dessa forma você vai poder transbordar a vida dos outros. Principalmente na sua casa, seus filhos. Se você soubesse o quanto Realize cura você para que você não passe para os seus filhos aquilo que veio lá atrás das suas gerações passadas. Nossa, gente, o que veio de trauma do seu pai, o que veio de trauma da sua mãe, repetição de padrão que vem dos nossos pais, o que você cura no Realize para em você, os traumas, as maldições param em você, não passa para os seus filhos. Karina, seja bem-vinda, viu? Amém? Então, se você não quer que seus filhos vivam as mesmas maldições que seus pais viveram, que você viveu até agora, se cure, estude, entenda internamente o que acontece com você. E você vai poder dar uma criação completamente diferente para eles. Amém? Vamos orar? Vamos orar, obedientes? A Lari falou, esse é o propósito de eu ter entrado no Realize, para parar em mim e ser uma reparadora de brechas. Amém. Amém. A pessoa que resolve se levantar, gente, ela tem uma missão muito forte. Porque se eu me levanto e restauro essa brecha e finalizo aqui em mim a obra de Satanás, da escassez da minha casa, da minha família, a obra de Satanás, de tudo parecer que morre no meio do caminho, de negócio abortado, de casamento abortado, de tudo dar errado. Se eu finalizo essa obra de Satanás da minha família para trás, eu tô querendo dizer que os meus filhos e a geração futura vão ser gerações que já vão nascer no centro da vontade do Senhor, já dando fruto, já fazendo obra. Então, essa pessoa que se levanta como um muro é uma pessoa que vai sofrer, vamos falar assim, né? Sofrer o baque maior mesmo de ser a mudança. Então, pensa, eu me levantei para ser a mudança. Nossa, difícil. Eu tenho que desaprender o que eu aprendi para refazer. Eu que tenho que pagar preço em oração. Eu que tenho, entende? Os meus filhos não vão viver nada disso. Eles não vão viver essa mudança completa. Gente, eu transformei a minha personalidade completamente. Jesus me transformou completamente. Eu sou outra pessoa, vocês não têm noção. Quem me conhece agora não tem ideia. Quem é aluno do Realize consegue ter ideia, porque no Realize a gente tem um acervo. E no acervo você consegue ver aulas minhas de 4 anos atrás. Você consegue perceber, eu era outra pessoa. Eu fui transformada, um vaso novo, completamente novo. Foi fácil? Não. Não. Eu passei por muitas tribulações,
mas Jesus me sustentou em todas elas. E eu creio que isso é com um propósito muito maior, eu tenho certeza. Imagina os meus filhos. Os meus filhos, eles não vão viver os meus traumas. Os meus filhos, eles não vão crescer no lar em qual eu cresci. Um lar de grito, de confusão, um lar de violência. Os meus filhos vão crescer de forma diferente. Então, eles são flechas. Eles vão crescer livres. Eu vou criar eles com a identidade, sabendo que eles podem fazer o que o Senhor chamar eles para fazer, que eles são capazes, que eles são fortes, que eles são amados, que eles são sábios, que eles são filhos de Deus, que eles são inteligentes. Então, tudo que eu tive que passar curando na minha vida, que eu peguei lá na minha infância, a forma como eu fui criada, todos os traumas que eu tive na minha infância, que me fizeram ser a pessoa que eu fui na vida adulta, aí eu tive que passar um tempo curando isso. Meus filhos não vão ter que viver isso, nem os seus filhos. Seus filhos vão ser aqueles que na adolescência eles já estão espalhando a palavra de Deus lá na escola. Amém? Não é igual eu que na adolescência estava usando droga. Você não tá vendo, amor? Ah, desculpa. Revelei. Eu me empolgo. Mas é verdade. É verdade. Fazer o quê? Tá entendendo isso? Eu acho sério. Agora, se você não acha, amém. Entendeu? Continua assim, né? Deixa aí que a vida leva, não é assim? Deixa a vida me levar. Vai ser o que quiser. Minha mãe falava isso. Meus filhos vai ser o que quiser. Meus filhos vai ser o que eles quiserem. Quando eles crescerem, eles decidem. Se não fosse Jesus, minha filha, vou te falar, tá? É o Senhor que me livrou a vida toda. Amém? Então que não seja assim pra você, que você não seja dessa forma, que você seja responsável com as coisas que Deus colocar na sua mão. Principalmente os seus filhos. Deus colocou a maior criação de Deus, que é o ser humano, ele colocou no seu ventre e te deu pra você ser mordoma, porque o filho é do Senhor, você é mordoma deles. E você tem a responsabilidade de educar, a responsabilidade de criar, a responsabilidade de, principalmente mães, você tem a responsabilidade de colocar a identidade nele, porque através da nossa mãe nós entendemos a nossa identidade. E você, se estiver ferida, não consegue colocar a identidade nos seus filhos, você coloca o seu trauma nos seus filhos. E aí cresce esse menino cheio de trauma igual você. Tá entendendo isso, gente? É muito sério. Enfim, é muito sério. Então que você se disponha a ser curada para que os seus filhos cresçam curados. Amém? A Flá falou, isso é verdade. Ontem falei do propósito da live para minha filha e ela disse que quer fazer um propósito com Deus também. Que fofura, Flaviane, que linda. Eles seguem muito o exemplo, né? Não adianta falar, gente, tem que ser. Não adianta você falar para ele ser educado e você é uma porta. Tá? Amém? Glória a Deus, vou orar por você. Jesus, fechem seus olhos. É, né? Meu Deus, isso mesmo. Filho segue exemplo. Não adianta você falar pra ele ser bonzinho, ser paciente, e você é impaciente, estressada, vive gritando. E você é estressada, vive gritando, você acha que a culpa é do seu marido, não é não, das suas emoções, tá? São das suas emoções. Enquanto você não entender isso, não for humilde pra entender isso, você vai conseguir continuar batendo na sua cabeça. Eu tô tentando abrir sua mente. Se você não quiser ouvir, paciência, mas eu fui assim, a minha mudança não foi porque Deus me deu a chave da fazenda e falou, toma minha filha, a chave da fazenda, já tem 1000 cabeças de gado lá te esperando pra você ficar rica. Não ganhei na Mega Sena, porque Deus me deu a Mega Sena, não. Eu tive que me curar, dobrar meu joelho, chorar, me arrastar, foi bem difícil, porque eu tive que moer todo o meu orgulho. Enquanto você não quiser moer o seu orgulho, você tá no mesmo lugar. Infelizmente, essa é a vida com Jesus. Com Jesus é assim. A palavra de Deus fala, humilha-te, humilha-te, humilha-te. Amém, queridas? Fechem seus olhos, mão no coração. Meu Deus e meu Pai, nós te damos graças por essa live. Nós te damos graças, Deus, pois o Senhor, Pai, sempre traz uma palavra profunda, forte, transformadora. E que
realmente muda vidas, muda famílias, muda gerações. O Senhor coloca graça sobre nós, Pai, nos transformando, nos moldando, nos preenchendo, nos enchendo, Pai, da sua palavra, do teu Espírito Santo, da palavra da tua verdade, que verdadeiramente traz a mudança que nós precisamos viver para sermos transformados. Eu oro em nome de Jesus para cada uma dessas mulheres que ficaram até o final, que estão assistindo até o final dessa palavra do Senhor, para que o Senhor vá em cada coração, Pai, e quebre cada coração, Deus, e quebre todo orgulho, todo ego, toda vaidade, que ela possa, Pai, sim, Deus, ser convencida pelo teu Espírito Santo, porque é o teu Espírito Santo que convence, que ela possa ser convencida pelo teu Espírito Santo de que ela precisa passar pela renovação da mente, ser um vaso novo, receber o vinho novo, porque o Senhor não coloca vinho novo em odres velhos. Que essa mulher que está aqui hoje, que é um odre velho, possa ser renovada pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que todas vão viver o vinho novo do Senhor nesse próximo mês que se inicia. Que a partir de agora nunca mais, Pai, ela viverá presa pelas correntes de Satanás, mas livre, Deus, no Senhor, porque o Senhor, Pai, deseja, Deus, a vida dela. E que através dela as futuras gerações possam ser flechas nas mãos do Senhor, possam ser filhos livres, amados, que sabem quem são em Ti e que desde cedo dão frutos, Pai. Sim, Deus, que toda a nossa geração possa ser uma geração reparadora de brechas, Pai, para que as futuras gerações possam ser flechas do Senhor nessas nações. Sim, Deus, nós sabemos que nós estamos caminhando para o fim, Pai, e que o Senhor possa nos usar, que o nosso coração esteja quebrantado para que o Senhor possa nos usar poderosamente, Deus, na Tua obra, e que nós possamos viver o reino do Senhor nessa terra. Deus, em nome de Jesus, que cada uma de nós possa refletir a graça do Senhor, refletir o reino do Senhor, e que os nossos corações sejam quebrantados como o de Davi, para que nós sejamos aptas a receber a Tua palavra e dar frutos. Eu oro em nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Até semana que vem com uma palavra especial do meu marido, pastor Jefferson, que está alegremente no Senhor, para dar essa palavra para vocês. Muito feliz. Ele faz tudo com muita alegria para o Senhor, né, meu amor? Sim. Isso, aí ele vai vir dar a palavra aqui para vocês na semana que vem. E vocês vão voltar, senão só você. E vocês vão amar a palavra com ele. São puxa-saco, só. Quando ele dá aula no Realize, as meninas amam. Amém? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até semana que vem. E não se esqueçam, devocional durante a semana no WhatsApp. O link está na bio, é gratuito. Eu ainda não defini o tema da semana que vem. Vou fechar com o Jeff e falo nos stories, tá bom? Qual que vai ser o tema da semana que vem do nosso estudo de devocional da semana, tá? Beijo, gente. Amo vocês. Fico muito feliz. O Senhor é maravilhoso. Deus falou muito com vocês. Fala muito comigo sempre também, tá? Ao mesmo tempo que eu ensino, eu também aprendo. E junto com vocês, aquilo que o Espírito Santo quer ministrar, tá bom? Beijo!